Protocolo de amplificação de DNA por PCR. PCR. O que são? Onde vivem? Do que se alimentam? Muitas vezes chamadas de fotocópia molecular, a reação em cadeia da polimerase é uma técnica usada em laboratório para fazer milhões de cópias de uma seção específica do DNA. Foi desenvolvida em 1980, porém o seu criador, Carey B. Mullis, em 1993 ganhou o Prêmio Nobel de Química. Uma vez amplificado, o DNA produzido por PCR pode ser usado em diversos procedimentos laboratoriais. Por exemplo, a maioria das técnicas de mapeamento do projeto Genoma Humano se baseava em PCR. Ela também é muito utilizada em uma série de técnicas laboratoriais, como no diagnóstico de doenças genéticas, na resolução de crimes, assim como em testes de paternidade e também na detecção de bactérias ou vírus, como no caso da AIDS e do coronavírus. Mas então, como funciona a PCR? Os princípios por trás de cada PCR, qualquer que seja a amostra de DNA, são os mesmos. 5 ingredientes principais são necessários para configurar a PCR. São eles: o modelo de DNA a ser copiado, primers, pequenos trechos de DNA que iniciam a reação de PCR, projetados para se ligar a qualquer um dos lados da seção de DNA que você deseja copiar. Também precisamos de bases de nucleotídeos de DNA, os DNTPs. São os blocos de construção do DNA e são necessárias para construir a nova linha de DNA. E também precisamos da enzima DNA polimerase para adicionar as novas bases de DNA. E por fim, a gente precisa de uma solução tampão, que ela garante as condições certas para que a reação ocorra. A PCR envolve um processo de aquecimento e resfriamento denominado ciclagem térmica, que é realizada por uma máquina. Existem 3 fases principais. Esses 3 estágios são repetidos de 20 a 40 vezes, dobrando assim o número de cópias de DNA a cada vez. Uma reação de PCR completa pode ser realizada em poucas horas ou mesmo em menos de 1 hora com certas máquinas de alta velocidade. Após a conclusão da PCR, um método chamado eletroforese pode ser usado para verificar a quantidade e o tamanho dos fragmentos de DNA produzidos. Como a PCR é utilizada nos testes de detecção de infecção por coronavírus? Alguns vírus, como os da família SARS, são vírus de RNA. A molécula que carrega o material genético deles é a de fita simples e não possuem um DNA tal como nós. O primeiro processo a ser realizado nesses casos é chamado de transcrição reversa, conhecida também como RT-PCR. E então a enzima transcriptase reversa produz as fitas de DNA complementar. Aí sim começa a PCR. A DNA polimerase precisa então ser direcionada para amplificar um gene específico, nesse caso detectar qual que é o do vírus, e para isso é que servem os primers, que são sequências curtas de nucleotídeos especializadas em detectar algum material genético específico. Depois, a enzima atua para catalisar a reação e gerar muitas cópias dessa molécula. Assim fica mais fácil de visualizar e garantir que o resultado seja seguro e confiável. Como funciona a qPCR e por que ela é chamada de PCR em tempo real? Bem, como já sabemos, a PCR tradicional é uma ótima ferramenta de amplificação e cópia de segmentos de DNA. No entanto, existem algumas limitações na utilização dessa técnica. A PCR clássica não é capaz de quantificar o DNA que foi amplificado. Além disso, é uma técnica demorada, já que é preciso passar por 2 etapas, a PCR e em seguida a eletroforese. Na qPCR, há a adição de 2 novos elementos, que são o corante fluorescente, responsável pela marcação do segmento de DNA de interesse, e o fluorômetro, que vai detectar a quantidade do gene específico.
Durante cada ciclo, a fluorescência é medida de modo que o sinal de fluorescência aumenta proporcionalmente à quantidade de DNA replicado. Por essa razão, dizemos que o DNA é quantificado em tempo real, já que a detecção ocorre durante todo o processo de amplificação. O processamento dessa informação acontece por meio de gráficos de fluorescência, que são fornecidos pelo termociclador de qPCR em tempo real. Vamos apresentar agora um modelo de protocolo para a realização da PCR. Aqui tratamos da técnica clássica e de maneira simplificada para fins didáticos. Ele foi adaptado a partir do protocolo de aulas práticas das disciplinas de Biologia Molecular da UFSC, produzido pelo projeto Imagine e pode ser encontrado na íntegra no link abaixo. Para realizar a PCR, são necessários alguns materiais e equipamentos: o DNA extraído de voluntários, um mix de iniciadores para marcadores moleculares, no caso o AT3 e o PV92, uma solução tampão para evitar variações no pH, lembrando que a DNA polimerase deve ser mantida a menos 20 graus Celsius até ser adicionada na reação. Também vamos precisar de micropipetas P10 e P100, ponteiras P10 e P200 e também microtubos, luvas e, por final, canetas de ponta fina. Extraia o DNA realizando uma raspagem da mucosa da boca. Esfregue com vontade por cerca de 30 segundos, cuspa e reserve. Depois, identifique com iniciais dos voluntários os tubos de 200 microlitros onde será feita a solução. Utilizando a micropipeta e ponteiras diferentes, adicione 2 microlitros do mix de primers para AT3 em um microtubo e 2 microlitros do mix PV92 em outro. Após colocar no vórtex, acrescente 9 microlitros da amostra de DNA humano em cada um dos microtubos. Prepare em um microtubo de 0,6 ml uma solução de tampão para PCR conforme receita. Calcule para uma amostra a mais para compensar perdas. Por exemplo, para 8 reações de PCR, considerar 9 tubos. Vortexar a solução depois de pronta. Adicionar no microtubo da PCR 14 microlitros da solução tampão. Aqui você pode utilizar a mesma ponteira, mas cuidado para não encostar nas soluções. Por final, fechar os tubos e colocá-los no termociclador seguindo a programação dela. Após os 3 estágios no termociclador, a solução vai estar pronta para ser passada na eletroforese e poderemos assim observar os resultados. Desejamos agora uma boa prática.